nós somos, nós nunca conheceríamos o pecado. E por incrível que pareça na nossa vida, se ele não tivesse vindo, a Bíblia ela teria terminado com o último verso de Malaquias. Você sabe qual é o último verso de Malaquias? Imagina se Jesus Cristo não tivesse vindo. O último verso de Malaquias está escrito assim: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Imagina só como nós viveríamos. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós estaríamos com esse último versículo e nós viveríamos com esse medo de que Deus não viesse e ferisse a terra com a maldição. Difícil de entender? Sim, seria uma mensagem difícil de entender. Teria nos deixado uma imagem escura e sombria? Sim, nós estaríamos com uma mensagem escura e sombria. Peraí, então quer dizer que se eu não obedecer a tudo conforme, Deus vai vir, vai ferir a terra com maldição, eu vou ser amaldiçoado, eu vou carregar essa maldição eternamente, né? Então teria nos deixado com pouca ou com nenhuma esperança. Imagina, você abre, né, você vai lá do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, caminha por ele, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, né? Lei em cima de lei, regra em cima de regra, preceito em cima de preceito, aquela coisa maçante toda, e o último versículo da Bíblia que ficaria para nós: para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Imagine só, o Salmo 23, tão cantado, tão lido, né, que traz um refrigério para a nossa vida. Que sentido ele teria para nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes. Aonde que a gente ia encontrar esperança se Jesus não tivesse vindo e ele verdadeiramente ser o nosso bom pastor? Né? O seu real significado do Salmo 23, ele estaria oculto, porque não saberíamos o que é o quê? O bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Olha só que interessante, olha a revolução que é a vinda de Jesus. E se ele não tivesse vindo, nós viveríamos conforme aquele povo viveu. Quando houve uns 400 anos de silêncio, e que o povo não ouviu mais a voz de Deus. Imagine a perturbação. Se Cristo não tivesse vindo, Isaías capítulo 53, seria difícil demais para nós entendermos. Imagina só, aquele povo que lia Isaías 53 e simplesmente não conseguia entender. Você sabe o que está escrito lá em Isaías 53? O que está escrito? Pode falar, só alguns versículos. Hã? Quem creu na nossa pregação foi descendo como, né, como ovelha muda, tal. Imagina, aquele povo daquela época lia Isaías 53. E aí? Mas olha a graça manifestada na nossa vida, como foi diferente. Que nós lemos hoje o Antigo Testamento e temos um pleno conhecimento de todas as promessas reveladas a nós, e de modo simples. A única que falta se cumprir na nossa vida, o que é? A vinda de Ele. Agora, se Ele não tivesse vindo, nós não teríamos esperança. Se Cristo não tivesse vindo, não teríamos o Evangelho do Novo Testamento, retratando a vida de Cristo como Rei, Filho do homem e Filho de Deus. Olha só, o privilégio que nós temos por Ele ter vindo. E um privilégio ainda maior, por a gente ter sido escolhido e ter aceitado ser escolhido por Ele. E um privilégio ainda maior, poder estar firme e de pé na presença dEle. Porque, olha só, se Ele não tivesse vindo, o anjo não teria dito a Maria: com Deus nada é impossível. E nós não pegaríamos esse versículo
para trazer esperança para a nossa vida, para nós dizermos, para Deus nada é impossível. Se um anjo desceu e falou com Maria, e falou que ela teria um filho, mesmo sem ter relações sexuais, e dela viria o Salvador, o que seria de nós? Então, se pode acontecer isso, um fruto do Espírito, o que o Espírito Santo de Deus não pode fazer sobre nós? E o poder do Altíssimo descerá sobre ti. E olha que o poder do Altíssimo tem descido na nossa vida cada dia, eu digo com certeza. Porque nós só estamos de pé nessa época de tanta dificuldade, e estamos firmes, e ouvindo a palavra, e tendo prazer em ouvir a palavra, é porque o poder do Altíssimo tem nos envolvido. Se você está toda segunda a segunda, às 6 horas da tarde, naquele link, ouvindo aquelas pregações, só há uma coisa a dizer, é o poder do Altíssimo que te envolve. Porque eu creio piamente hoje que é Deus que faz com que a gente tenha vontade de estar aqui, de estar ouvindo a palavra, de estar lendo. É dele, tudo por ele, para ele. Se ele não tivesse vindo, não haveria nenhum bebê em Belém. Os anjos não teriam cantado para os pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não haveria nenhuma estrela para orientar os sábios, não haveria necessidade de nenhuma estrela. Agora imagina, se Jesus Cristo não tivesse vindo, o que seria de nós? O que seria das profecias? O que seria de tudo aquilo que está relatado ali, se ele não tivesse vindo? Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o aleijado teria passado seus dias em sua cama, não teria havido nenhum grande médico para curar. Dá para imaginar isso? Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o paralítico do tanque de Betesda não teria permanecido em sua cama ao lado do tanque. Se essa passagem não tivesse acontecido, se não tivesse relatado por Lucas, nós hoje não saberíamos do poder do nome de Jesus, da autoridade do poder que foi concedido a ele. Que da mesma forma que aquele paralítico andou, nós podemos também ter essa autoridade no nome dele. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o Bartimeu cego teria continuado à beira do caminho pedindo esmolas. E nós pegamos a pregação dele, para nós usarmos como referência na nossa vida, porque se ele não tivesse vindo, talvez hoje eu estaria da mesma forma, na beira do caminho, vivendo de esmola, pedindo esmola, recorrendo a um santo, recorrendo a um outro santo, recorrendo a uma imagem, recorrendo a outra imagem, buscando escape num centro de terreiro de macumba, buscando escape ali no centro espírita, buscando escape, vivendo o quê? De migalhas, pedindo esmola, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e sem saber para onde ia, e estando cada dia mais nos aprofundando. Então nós estaríamos cegos. Aquela passagem nos ensinou que nós devemos gritar bem alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E quantas vezes nós não gritamos: Jesus Cristo, tem de misericórdia de mim, porque nós aprendemos com a vinda de Jesus que aquele cego alcançou a misericórdia, alcançou o benefício, porque ele se humilhou e gritou bem alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, a filha de Naim teria enterrado seus filhos, o seu filho. Olha, se Jesus Cristo não tivesse vindo, qual seria a nossa esperança diante do enterro dos nossos parentes, dos entes queridos? Aonde nós conseguiríamos força para poder entender que existe uma vida após essa? Como nós creríamos na ressurreição? Como nós creríamos que a pessoa, até antes de fechar os olhos, tem esperança para ela, que nós podemos orar por ela, mesmo não ter falado não tem jeito, orar e ter certeza que Jesus pode ressuscitá-la, pode levantá-la daquela cama, mesmo tendo falado parou tudo, acabou tudo, e Jesus ali pegar e ainda fazer um milagre. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, Marta e Maria, ou Maria e Marta, teriam continuado a chorar e a lamentar por seu irmão.
Se Jesus Cristo não tivesse vindo, ele seria de nós. A morte seria o fim. Mas nós temos esperança que mesmo depois da morte, nós temos um lugar bom para nós irmos. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o leproso teria morrido de lepra. E quando nós trazemos essa lepra para o dia de hoje, se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós estaríamos ainda morrendo em nossos pecados. E nunca enxergaríamos a luz, porque não haveria sacrifício suficiente que nos desse a esperança de um céu. E nós não conseguiríamos viver da forma como Jesus tem feito na nossa vida. Porque se ele não tivesse vindo, o Espírito Santo não teria vindo. E ninguém nos convenceria do pecado. Porque quando aquela mulher foi pega em adultério e foram para poder apedrejar ela, os sábios da lei, escribas, fariseus, os doutores da lei, aqueles que se julgavam mestres, que estavam ali diante daquela mulher, Jesus na hora que falou, e aí? Olha, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos estavam condenados. E eles mesmo assim se achavam bons o suficiente para poder condenar e apedrejar. Da mesma forma, se Jesus Cristo não tivesse vindo, assim seria a nossa vida, julgando, condenando, apedrejando e indo morar no inferno. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, não teríamos a lição sobre a preparação como ensinado na parábola das 10 virgens. Dá para você imaginar isso? 50% preparado, 50% despreparado, mas todos com um único objetivo, e isso é muito forte. Eu e o pastor Nilton hoje viemos comentando isso no carro. Eram as 10 virgens que estavam preparadas para encontrar com o noivo, mas somente 50% dela é que estava orando e vigiando, que estava ali verdadeiramente acima daquilo que era necessário. Estavam com azeite de sobra. E eu fico pensando na minha vida. Nós às vezes pensamos que estamos preparados, mas como diz a palavra, se somos santos, temos que santificar ainda mais, porque a lição dessas 10 virgens, ela tem várias referências, várias ilustrações, mas algo despertou no caminho de lá para cá, porque todas elas iam encontrar com o noivo, estavam preparadas para poder encontrar com o noivo ia passar, mas apenas 50%, ou seja, 5% delas, ou seja, 5 delas tinham algo a mais. Se Cristo não tivesse vindo, não teríamos de maneira nenhuma a lição do perdão ensinado na parábola do servo piedoso. Foi preso porque devia um pouco. Aí soltou ele e o outro foi preso. E quando soltou, ele já correu para cobrar. Olha, se ele devia. O rei ficou sabendo, mandou lançar ele num lugar escroto, tenebroso. Quanto mais nós fomos perdoados, mais nós devemos perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Cristo não tivesse vindo, nós nunca teríamos essas lições. A lição do perdão total e completo e a restauração, como ensinado na parábola do filho pródigo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós ficaríamos com os feitos dos reis, os feitos dos profetas, com a história do rei Ezequias, de Davi. Os nossos heróis seriam esses. A nossa meta seria ele, e nós falaríamos, se Davi caiu, eu também posso cair. Se os homens de Deus que estavam com Deus erraram, eu também posso errar. Mas se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós olharíamos para ele. Mas como ele veio, nós olhamos para ele e vimos que ele foi perfeito, e foi santo, e morreu sem pecado nenhum, até a morte de cruz. E esse é o nosso espelho e o alvo ao qual nós devemos olhar.
Se Jesus Cristo não tivesse vindo, João Batista não teria dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. Os céus não teriam aberto para o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o endemoniado de Gadara teria permanecido como um selvagem dos túmulos, sem roupa, sem sã consciência. Mas porque Jesus Cristo veio, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos dos demônios que habitavam dentro de nós. Esses espíritos que nos atormentavam, que nos levavam cada dia mais a fazer loucuras. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, Saulo, perseguidor, sedento de sangue, não teria visto nenhuma luz na estrada de Damasco e nunca se tornado o grande apóstolo de Paulo aos gentios. Imagina só o que foi a vinda de Jesus para nós. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o Sinai, o Monte Sinai, com a sua lei, fogo e trovão, seria monumento do mundo supremo, do maior amor de Deus e maior contato com o homem. Dá para você imaginar isso? Estaríamos voltados para Moisés, estaríamos voltados para o Monte Sinai, estaríamos adorando o Monte Sinai, porque é o monte de Deus, estaríamos voltados para ele. Mas como Jesus Cristo veio, nós adoramos ele em espírito e em verdade. Se Cristo não tivesse vindo, não haveria ressurreição. Sem a ressurreição, teríamos de nos curvar diante do caixão de nossos entes queridos e dizer adeus para sempre. Nossas esperanças terminariam com a tumba e seriam de todos os homens os mais infelizes, pois não haveria esperança de um reencontro feliz e de um dia. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, o que seria de nós? Se Jesus Cristo não tivesse vindo, não haveria igreja. Martinho Lutero nunca teria descoberto que o justo vive pela fé. Nunca teria perdoado as leis ali na tábua ali. Nunca nós teríamos viver nesse evangelho que nós vivemos hoje. Mas graças a Deus que Cristo veio. Glória a Deus. E a Bíblia não termina com a maldição ameaçadora de Malaquias, mas com uma promessa de boas-vindas em Apocalipse 22:20. Graças a Deus ele veio, porque nós temos o Novo Testamento, com os 4 evangelhos e o livro de Atos, e 21 epístolas e o livro de Apocalipse. Mas graças a Deus ele veio, porque nós não temos que viver sobre a lei, mas a graça. Mas graças a Deus ele veio, porque nós não temos que curvar diante dos nossos entes queridos, morrer e dizer adeus, mas em até breve nós o veremos nas mansões celestiais. Graças a Deus Jesus Cristo veio, porque os milagres de Cristo destacam-se como as estrelas do céu, para o coxo que tomou seu leito e andou, para o cego que recebeu a sua visão, a mãe que não enterrou seu filho, e o endemoniado que não continuou chorando entre as rochas, mas se ajoelhou ao pé de Jesus, um homem livre. Graças a Deus ele veio, morreu e ressuscitou. E ele falou assim: olha, eu virei novamente para buscar a minha noiva. Glória a Deus. Eu voltarei para vocês. Nos deixou uma grande esperança. E ele disse mais, que todas as vezes que nós comêssemos desse pão e bebêssemos desse cálice, nós anunciássemos a tua morte até que ele voltasse. E ele disse que esse corpo dele representa esse sangue, simboliza esse pedaço de pão. E ele disse também que esse sangue, o sangue dele simboliza esse cálice quando ele se substitui.
E ele disse que era para nós bebermos com alegria, porque nós estaríamos honrando, lembrando o sacrifício dele na cruz. Por isso que nós nos reunimos como igreja. Por isso que nessa hora nós nos voltamos para Ele. Por isso que Paulo fala para nós examinarmos a nós mesmos. Não é eu examinar a tua vida e dizer que você é culpado. É você examinar a sua vida, beber e comer do cálice. E ele fala assim: aquele que não bebe, não come, não tem parte comigo. Se ele não tivesse vindo, nós nunca estaríamos aqui nos preparando para aquele grande dia que nós vamos sentar na mesa com Ele e Ele próprio vai nos servir. Amém? Coloque-se de pé. Quero convidar o pastor Pedro para orar pelo pão e pelo cálice. Amém? E logo em seguida vai estar distribuindo o pão e logo em seguida ele vai estar distribuindo o cálice.